Morei em 3 casas durante minha vida, 2 com minha família e agora sozinho na minha atual residência. Vivemos na primeira casa por 15 anos, depois mais 7 na segunda, antes de eu me mudar. Essa história aconteceu na primeira casa, quando eu tinha 15 anos, nos últimos meses antes da mudança. Nunca fomos muito próximos dos vizinhos. Havia 2 meninos morando na casa ao lado com o pai. Conversamos com eles talvez 1 ou 2 vezes em toda a vida, mas sabíamos seus nomes, Eric e Todd. Um dia, eu e meu irmão, 5 anos mais novo, estávamos jogando basquete na garagem. Todd apareceu, veio até nós e puxou conversa. A primeira coisa que ele perguntou foi se era verdade que íamos nos mudar. Como irmão mais velho, fui eu quem mais falou. Todd parecia ter a minha idade. No fim da conversa, ele nos convidou para ir até o rio no dia seguinte para atirar com espingardas de pressão, BB Guns. Eu aceitei, já que era fim de semana. Meu irmão perguntou se podia ir também. Todd disse que sim e foi embora. No fim da tarde do dia seguinte, Eric e Todd tocaram a campainha. Atendemos rápido porque nossos pais não sabiam que íamos sair. Caminhar com os dois, vestidos com roupas camufladas e carregando uma mochila de armas de pressão, foi estranho. A seriedade deles com aquilo era meio cômica. Eu e meu irmão trocávamos olhares tentando não rir. Chegando à floresta, quase não conversamos. Todd jogou a mochila no chão e começou a tirar as armas, enquanto Eric arrancava um galho e o jogava no rio de forma agressiva. Então Todd disse que as armas eram reais. Eric pegou uma e começou a atirar nas árvores do outro lado do rio. Quando percebi que não era brincadeira, tirei a arma das mãos do meu irmão e guardei tudo de volta na mochila. Disse que não estávamos confortáveis e que íamos embora. Eles nos olharam com raiva. Um deles ainda gritou um palavrão enquanto saíamos. Sempre tive a sensação de que eles eram problemáticos. Aquilo confirmou. À noite, contamos aos nossos pais que os meninos eram esquisitos, mas não mencionamos nada sobre as armas. Naquela noite, acordei com uma brisa fria. Minha janela estava totalmente aberta. Senti algo pressionando a parte de trás da minha cabeça e uma voz sussurrando "shh". Era Todd. Ele disse que, se eu contasse a alguém, principalmente ao pai dele, sobre as armas, ele mataria a mim e minha família. Em choque, respondi um ok, com a voz trêmula. Ele pressionou minha cabeça com a arma e saiu pela janela. Nas semanas seguintes, frequentemente via Todd ou Eric nos espiando pelas janelas. O comportamento deles foi ficando mais estranho conforme a data da mudança se aproximava. Uma semana antes de irmos embora, uma pedra foi jogada na minha janela às 1h da manhã. Quando abri, Todd estava apontando uma pistola para mim, rindo com o irmão logo em seguida. Houve outros 2 incidentes naquela semana. Nunca pensamos tanto em nos mudar. Foi um alívio. Até hoje, eu e meu irmão nunca contamos isso a ninguém. Aqueles meninos eram perigosos. Foi uma sorte termos saído de lá. O nome dele era Charles. Morava sozinho, numa casa modesta ao lado da minha, desde muito antes de eu e minha esposa nos mudarmos para cá. Quase não falava com ninguém, exceto quando precisava de alguma coisa. O tipo de homem que preferia viver entre as sombras da própria solidão. Certa noite, ele apareceu na minha porta. Bateu devagar, como quem tem vergonha de ser notado. Quando abri, reparei nos olhos fundos e na voz rouca. Desculpa incomodar. Você teria uma pá para me emprestar? Uma pá? Repeti, sem saber o que pensar. Preciso cavar um buraco no quintal, só por hoje. Prometo devolver amanhã. Aquilo me pareceu estranho, mas acabei cedendo. Entreguei a pá e fechei a porta, tentando esquecer o incômodo que aquela frase deixou no ar. Preciso cavar um buraco no quintal. Naquela madrugada, acordei com um som surdo, repetitivo. Tchac, tchac, tchac. O som da pá golpeando terra. Espiei pela janela da sala. A claridade fraca do poste iluminava o quintal de Charles. E lá estava ele, cavando.
sem camisa, mesmo com o frio da noite. O buraco parecia cada vez mais fundo. Ele parava às vezes para olhar em volta, como se temesse ser visto, ou como se soubesse que estava sendo observado. No dia seguinte, a pá estava de volta, encostada contra a minha cerca. Nem um bilhete, nem um obrigado. Mas foi naquela noite que tudo piorou. Minha esposa dormia e eu fiquei na sala assistindo TV. Eram quase 2 da manhã quando ouvi novamente. Tchac, tchac. Me levantei e fui até a janela. Só que desta vez ele não estava cavando. Ele estava fechando o buraco. Jogava terra com pressa, nervoso. E ao lado dele havia um saco preto, comprido. O tipo de saco que você vê em filmes policiais. O som da terra cobrindo o saco ecoava na minha mente, mesmo depois que ele terminou. Durante semanas evitei contato, mas algo pior aconteceu. Comecei a notar coisas estranhas no meu quintal. Pegadas de botas na terra fofa, logo abaixo da janela do meu quarto. Uma noite, encontrei marcas de unha na parede dos fundos, como se alguém tivesse tentado escalar ou se arrastar. Não contei nada à minha esposa. Achei que era paranoia. Até receber uma carta anônima pelo correio, sem remetente, com uma única frase escrita à mão. Você viu demais. Entreguei a carta à polícia. Eles revistaram o quintal de Charles, mas não encontraram nada. Nenhum buraco, nenhum saco. Como se tudo tivesse sido coberto com perfeição. Ou como se nunca tivesse existido. Mas hoje, todas as noites, ainda ouço aquele som. A pá batendo na terra. Mesmo quando tudo está em silêncio. Mesmo quando o vento não sopra. Tchac, tchac, tchac. E todas as manhãs as pegadas estão de volta, no meu quintal. O apartamento do 5º andar. Moro no 4º andar de um prédio antigo, onde os corredores têm cheiro de madeira úmida e o tempo parece se mover devagar, como poeira flutuando no sol da manhã. Acima de mim fica o apartamento 503. Ele está vazio. Sempre esteve, segundo dizem, mas ninguém do prédio parece saber exatamente por quê. Ou talvez só prefiram não falar sobre isso. Durante o dia, o lugar é silencioso, discreto, esquecido. Mas à noite, coisas estranhas acontecem. Às vezes, luzes piscam por trás das cortinas fechadas. Outras vezes, alguém toca a campainha do meu apartamento. E quando abro a porta, o corredor está vazio, tão imóvel quanto um quadro. A síndica, uma mulher velha de olhar sempre baixo, diz que o 503 está em reforma, mas nunca ouvi martelos, nunca vi eletricistas ou encanadores. A porta permanece sempre trancada, o trinco gasto pelo tempo, não pelo uso. Na semana passada fui acordado por uma música. Uma melodia antiga, vinda do andar de cima, como se um velho gramofone estivesse girando num canto empoeirado. A música tinha um chiado constante e a voz que cantava era arrastada, quase como um lamento. Olhei para o relógio. 3h12 da madrugada. Subi as escadas lentamente, cada degrau ecoando como uma batida surda no vazio. Quando cheguei ao 5º andar, parei em frente ao 503. A música cessou. Um silêncio pesado tomou o corredor. E então ouvi passos. Do outro lado da porta, alguém caminhava. Não com firmeza, mas com dificuldade. Arrastava os pés como quem se equilibra entre o sono e algo pior. A maçaneta girou com um estalo seco, mas a porta não se abriu. Corri. Desci de volta para o meu apartamento, tranquei tudo. Mas mesmo em casa, o silêncio não me trouxe alívio. Desde aquela noite, o mesmo sonho me visita. Sempre igual. Estou dentro do 503. O lugar é escuro, sem janelas, sem móveis. Somente a música toca ao fundo, baixa, enferrujada pelo tempo. E há algo encostado na parede. Não se move, mas sei que me observa.
Na última vez, me aproximei e toquei aquela presença. A pele era fria, macia como cera derretida. E antes que eu acordasse, uma voz sussurrou em meu ouvido: "Finalmente você voltou para casa." Desde então, evito subir ao 5º andar, mas algo mudou. Agora, quando passo pelo 503, meu celular trava, as luzes do corredor piscam, e por um instante sinto que há um olho no olho mágico, observando, esperando. Ontem, encontrei um envelope sob minha porta, sem remetente. Dentro havia uma chave antiga, enferrujada, com dentes tortos, e um bilhete escrito à mão: "Você esqueceu de voltar." Desde então, todas as noites, escuto o som da porta do 503 rangendo, como se abrisse devagar, sozinha. E depois, os passos, arrastados, descendo pelas escadas um por um. E eu sei que cedo ou tarde, esses passos vão parar em frente à minha porta.